Neste terceiro vídeo eu vou colocar como eu faço o corte e a costura de uma modelagem de uma blusa como essa que está aqui na tela. A primeira coisa a fazer é calcular a metragem do tecido. Para esse tipo de blusa você pode fazer com tricoline, popeline, seda, lãzinha. Pode escolher o tecido conforme o gosto da pessoa. No caso da metragem, você tem que saber a largura do tecido para poder calcular a metragem. Nós temos praticamente dois tipos de largura aqui no mercado. O tecido com 90 centímetros de largura e tecido com 1,40 m de largura. Se for fazer com tecido de 90 centímetros de largura, você vai calcular duas alturas do tecido. A altura do tecido é calculada medindo aproximadamente aqui da ponta do ombro a parte inferior da blusa. A gente calcula duas vezes essa medida para tecido de uma largura e mais a medida da altura da manga, que também calcula medindo da parte superior da manga a parte inferior. Tendo bolso ou outros detalhes, você acrescenta uns 20 centímetros na metade do tecido. Se o tecido for de 1,40 m de largura, você vai comprar apenas uma altura de comprimento, mais uma altura da manga, mais uns 10 a 20 centímetros para acabamento. Verifique se o molde está completo, observe se está com as informações de orientação de corte e costura. Outra coisa é se as medidas da cava estão batendo com a cava da manga, no caso, se a medida do decote também está batendo com o decote da roupa. No caso do trespasse, eu vou ensinar aqui o trespasse separado, mas ele pode ser feito, cortado junto com a peça aqui da frente. Nesse caso, na hora de costurar, você coloca a entretela apenas na parte do trespasse e dobra para fazer o acabamento. Eu vou dar uma explicaçãozinha lá na frente. É importante também entender o sentido do fio, por que ele é colocado e qual é o sentido dessa marcação. O sentido do fio, a posição do fio determinará o caimento do tecido, como é que ele vai se comportar o tecido. Se for um fio em fio reto, nesse caso o caimento da roupa fica firme. Se for colocado em sentido da largura, já o caimento da roupa fica mais armado. E no sentido enviesado, a roupa fica com um caimento mais flexível. Esse fio, colocando no tecido, ele vai ser sempre paralelo à orelha do tecido. Essa é a informação para quem vai cortar. A distribuição do molde do tecido vai obedecer justamente o sentido do fio. No caso aqui, para ficar melhor entendido, observe que o sentido do fio está marcado com a setinha tanto para um lado como uma setinha para o outro. Nesse caso, esse molde ele poderia ficar tanto desse lado como do outro lado, dessa forma. Ficar só uma explicação. Se tivesse a setinha só para baixo, isso acontece quando o tecido tem desenhos, ele só poderia ficar em um sentido. No caso aqui eu estou cortando o trespasse separado, aqui, mas ele poderia ser cortado aqui juntos e faria como eu falei, colocaria. Uma coisa a observar é se o início da reta que marca o sentido do fio está com a mesma medida em relação à orelha, está aqui a orelha, está aqui a orelha do tecido, está com a mesma medida do final. Isso é muito importante para o caimento da roupa ficar perfeito. Não adianta fazer torto de uma maneira que aproveite mais tecido, vai ficar com o caimento comprometido. As costas a gente coloca aqui na dobra do tecido. A gola eu coloquei, o sentido dela é diferente, coloquei metade na dobra do tecido e a outra parte metade na dobra do tecido. Tá aqui a manga. Quando a gente está fazendo molde individual, um molde para apenas uma peça, eu marco as costuras no próprio tecido, eu torno com lápis
giz ou giz de alfaiate ou lápis comum, medindo 1 centímetro nas laterais com a fita métrica, medindo aqui 1 centímetro na cava da manga, aqui na bainha eu meço 2 centímetros e vou marcando todo o lugar de corte da peça. Depois de recortado o tecido, eu oriento a pessoa que está começando a marcar as costuras com carbono para tecido. É só colocar o carbono aqui dentro, como o tecido foi cortado dobrado, introduzir aqui dentro do tecido e marcar com uma carretilha. Eu vou colocar um filmezinho mostrando como é que eu faço essa marcação. Dobre o carbono para tecido, observe que é carbono para tecido. A cor pode variar conforme o tecido comprado. Introduza no avesso do molde, do recortado, e com a carretilha contorne, colocando um pouco de pressão para ficar marcado no avesso os pontinhos da cor do carbono. Da marca da carretilha e do carbono aqui no avesso para facilitar. Isso facilita muito a costura para quem não tem experiência. Vamos começar colocando a entretela nas partes que precisam ser entreteladas. Observe que aqui na gola eu dou um cortezinho, ela não fica com a ponta, ela fica com a pontinha quebrada dos dois lados. Facilita na hora que a gente vai virar o tecido, o excesso de tecido aqui fica com a pontinha melhor de trabalhar. Vou mostrar um filminho como é que eu colo a entretela. Coloque a parte brilhosa sobre o avesso da tira de 3 passos. Agora, com uma folha de papel sobre a tira, vai pressionando o ferro sem muita força, mas também com um pouco de peso, para ir colando, para que a cola fique aderente ao tecido. Faça isso em toda a extensão do trabalho. Agora aqui a pontinha você vai dobrar e marcar com ferro, seguindo como guia a linha da entretela. Alinhava aí o lado que foi marcado. Vamos fazer agora a gola da mesma forma. O lado brilhoso encostado no avesso do tecido. Mas antes vamos cortar a pontinha das pontas da gola, porque na hora que a gente for virar vai facilitar o trabalho. Pronto, agora é só colar da mesma forma que foi feito com a tira de 3 passos, com o papel e o ferro quente. Ao invés do papel pode ser colocado um paninho fino, um tecido fino. Faz isso em toda a extensão do trabalho. Agora dobra a parte inferior da gola, essa que tem a entretela, e marca com ferro. Sempre acompanhando a linha da entretela. Agora é só alinhavar essa parte também. Já colada a entretela, eu vou mostrar agora como vamos costurar o 3 passos. Eu coloquei o 3 passos aqui laranja para ficar mais destacado, como se o 3 passos aqui fosse ficar diferente da cor da roupa. A roupa é azul e o 3 passos seria laranja, decorando essa roupa, né? Eu já que tá com o 3 passos com entretela, já dobrei aqui a pontinha e coloquei alinhavo. Eu encosto aqui o direito da 3 passos sobre o avesso da peça da roupa. Costuro aqui na ponta, não esquecendo de arrematar as 2 pontas. Logo em seguida eu abro o 3 passos, abro a costura com ferro, viro para o direito do tecido, faço o pesponto nas 2 laterais do 3 passos, tanto do lado da peça da roupa como do outro lado. Vou mostrar um filminho na prática esse trabalho. A primeira coisa a fazer é
costurar a tira de trespasse. Costura as duas no centro da frente. Depois de costurar, abre as costuras, de preferência abre a ferro. Fica melhor de trabalhar. Aqui, como eu estou só demonstrando, eu coloquei apenas eu abrindo com a unha mesmo. Depois você vira, como foi ensinado, coloca alfinete para facilitar, ou quem não tem experiência ainda, melhor alinhavar. Faz o pesponto na ponta e na lateralzinha do trespasse. Tá ponto o trespasse, corta aí o excesso de tecido para ficar igualzinho. Se a gente fosse fazer o trespasse inteiro sem ser separado, o procedimento era muito simples. Daqui a parte da roupa, coloca a entretela aqui do lado do trespasse, apenas do lado direito da peça da roupa, é o lado que vai ter as casas. Dobra a extremidade para fazer na bainha, depois vira para o avesso, faz 2 pespontos no lado direito da roupa, na ponta e pregando o que foi dobrado, e do lado esquerdo, onde a gente vai colocar os botões, sem entretela, coloca apenas uma costura na ponta para pregar a dobra que foi feita. Esse caso seria se não fosse separado, só um exemplo. Próximo passo, costurar o ombro, costura o outro ombro, do esquerdo ao direito, faz o acabamento com zigue-zague ou com overlock, costura a lateral, faz o acabamento também, costura a lateral do outro lado, faz a bainha e está terminada assim a primeira parte, o primeiro vídeo. No próximo eu vou ensinar a colocar a gola e a manga. E agora vamos costurar a parte da blusa, montar a blusa, ombro, primeiro o ombro. Encontra aí o lugar certo da costura, bota um alfinete, assim como eu estou fazendo, que facilita na hora de encontrar os pontos marcados com a carretilha, com carbono. Para quem não tem experiência, é bom alinhavar. Alinhava todas essas esses lugares antes de costurar. No comecinho e no final, sempre arremate a costura para não desmanchar. Estou usando uma linha bem diferente que para ficar marcado. Aí o outro ombro está sendo costurado. Agora costura lateral, marca também com alfinete que facilita, então alinhava. Está sendo feito bem rápido, não ficou muito bem feito, mas esse é o caminho. Com prática a pessoa faz bem mais bem feito. O outro lado, a outra lateral. Estou fazendo ele todo na máquina doméstica. Até agora a gente recorta o excesso de tecido, porque se fizesse na overlock, overlock corta, mas como estamos fazendo todo na máquina doméstica, a gente recorta antes e faça zigue-zague para dar o acabamento. Isso aí não está muito perfeito não, mas é só para demonstrar mesmo. Então, tá